De onde veio a nova era e quem a estabeleceu? Foi por volta da época da Revolução Francesa. Uma sociedade chamada Sociedade Teosófica foi formada e a própria revolução foi iniciada nos bastidores pela loja maçônica do Grande Oriente, na França. E durante esse tempo, as sociedades secretas se desenvolveram, ideias de comunismo e marxismo começaram a se firmar e a Sociedade Teosófica foi estabelecida por maçons. Essa sociedade foi altamente influenciada pelas religiões orientais e eles sustentavam visões panteístas de que Deus era uma força de energia universal. Albert Pike, um famoso líder da maçonaria, escreveu um livro chamado Moral e Dogma e afirma que todos nós temos o bem e o mal em nós e que só precisa ser aperfeiçoado, até o ponto de nos tornarmos um Deus. Ele afirma que essa ideia de alcançar um conhecimento superior não existe entre os homens e que apenas os níveis mais elevados de maçons terão uma compreensão clara da verdade que ensinam. A teosofia afirma claramente que Lúcifer é o deus da luz e Jesus é o deus das trevas. E essas ideias são claramente vistas na sociedade teosófica, que foi altamente influenciada pelos ensinamentos maçônicos. Uma das fundadoras da Sociedade Teosófica foi uma senhora chamada Helena Blavatsky. Ela era maçom honorária, era ocultista e admite claramente consultar espíritos. Todos os seus ensinamentos vêm de seus escritos. Ela mistura conceitos de religiões orientais, filosofia europeia e ocultismo. A sociedade sediada na Índia por um tempo mantém visões panteístas de que Deus é uma energia universal e a ideia de que você mesmo pode se tornar um Deus quando essa energia é aperfeiçoada em você. A sociedade teosófica é uma mistura de maçonaria, ensinamentos religiosos esotéricos e orientais. Então, amigos, podemos ver a teoria da nova era nisso, mas como o movimento da nova era realmente começou? Da teosofia veio uma líder na sociedade chamada Alice A. Bailey, e ela era maçom de grau 33. E como Blavatsky, ela também admite consultar espíritos e receber orientação deles. Ela ditou 24 livros do que esses espíritos lhe disseram, que se tornaram os ensinamentos fundamentais do movimento da nova era. Além disso, essa sociedade desenvolveu uma revista Nova Era que também circulou por um tempo, mas agora é circulada uma revista chamada Quest, que abrange todas as religiões e está impregnada de visões panteístas sobre Deus e conceitos Nova Era. Esse movimento é o iniciador e líder da cura e prática mística no mundo. É uma mistura de ocultismo, espiritismo e religiões orientais e ensina que você pode canalizar espíritos para receber cura. Esses métodos alternativos de cura vieram de religiões orientais, como o hindu, com sua medicina ayurvédica. Esses ensinamentos são reconhecidos pela sociedade teosófica e são usados para trazer às pessoas a sua visão de mundo, de que Deus é uma energia universal e não uma pessoa. O objetivo final de seus ensinamentos é que, se você aperfeiçoar essa energia dentro de si, você mesmo se tornará um Deus. Vocês sabiam, amigos, que a história da nova era na verdade começou no Jardim do Éden? Deus havia dito a Eva em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente que a Bíblia identifica como Satanás, veio e contou uma mentira a Eva, e ele disse em Gênesis 3, versículo 4, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Essas mentiras, amigos, de que vocês certamente não morrerão e que serão como Deus, são os ensinamentos fundamentais de todas as religiões falsas, ensinamentos falsos, incluindo o movimento da nova era. Depois do Éden, o mundo se tornou corrupto, e em Gênesis 6, verso 5, diz que a imaginação dos pensamentos eram só maus continuamente. Então Deus trouxe um dilúvio mundial e salvou 8 pessoas que amavam a Deus e andavam nos seus caminhos. Mas não demorou muito para que o mal se levantasse de novo em um lugar chamado Babel. As pessoas temiam que Deus inundasse a terra e decidiram construir uma torre para evitar outro dilúvio. Mas eles se esqueceram do arco-íris da promessa de Deus de que ele nunca mais mandaria outro dilúvio. E à medida que se afastavam de Deus, falsas ideias sobre Deus começaram a se espalhar. Eles começaram a adorar o sol e cultivaram a crença de que Deus era uma energia universal e não uma pessoa.
O panteísmo ensina que Deus está na natureza e a natureza é Deus, e esses ensinamentos são o fundamento de todas as religiões orientais, da filosofia grega e da religião do Egito. A ideia de que Deus é uma energia universal composta de yin e yang, ou bem e mal, e que esse poder energético está dentro de nós, é o centro dos ensinos do movimento Nova Era. Eles ensinam que essa energia só precisa ser aperfeiçoada em você, e então você mesmo será um Deus, alcançando o Nirvana ou a iluminação total. Então, amigos, isso soa familiar. Não é essa mentira que foi contada no Jardim do Éden, de que você será como Deus, conhecendo o bem e mal, e além disso, a Nova Era se funde com as religiões orientais como o budismo e hinduísmo e outras que ensinam reencarnação, que você nasce de novo em outro corpo. Então, em outras palavras, essa é a outra mentira contada no Jardim do Éden, de que você certamente não morrerá. A partir desses falsos ensinamentos, então vem a formação de práticas ocultas, misticismo e, por fim, a maçonaria, que trouxe destaque público para o movimento da Nova Era. Então, amigos, todos esses ensinamentos são absolutamente contra a Bíblia. Apocalipse 22, versículo 14 diz: "Bem-aventurados são aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas." Mas, amigos, o que acontece com quem pratica o ocultismo? Apocalipse 21, versículo 8 diz: "Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas e aos adúlteros, e aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte." A Bíblia proíbe de se envolver em feitiçaria ou ocultismo e ensina estritamente que essas pessoas não estarão no céu. 1 João 4, verso 1 nos dá um grande conselho. Diz: "Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo." Amigos, devemos testar essas coisas que ouvimos e ver se elas se alinham com a Bíblia. Caso contrário, seremos enganados. Amigos, há muitas pessoas que se arrepiam de horror só de pensar em consultar médiuns espíritas, mas são atraídas por formas mais agradáveis de espiritismo, e ainda outros são desviados pelos ensinamentos da ciência cristã e misticismo da teosofia e de outras religiões orientais. O movimento da Nova Era está cheio desses falsos métodos de cura. O diabo é astuto, amigos. Esses falsos métodos de cura nada mais são do que antigos métodos espiritualistas, embalados em prata e ouro, com ensinamentos que remontam ao Jardim do Éden, feitos para enganá-lo. Eles são feitos para atraí-lo para o inimigo e afastá-lo do real curador, Jesus Cristo. Êxodo 15, verso 26 diz: "Eu sou o Senhor que te sara." Portanto, amigos, se você deseja a verdadeira cura hoje, peça a Jesus. Ele cura hoje tanto quanto nos tempos bíblicos. Então Jesus diz que "eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Em Jeremias capítulo 29, verso 13 diz: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração." E continua no verso 14: "E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos." Não é lindo, amigos? Deus procura libertá-lo e quer trazer-lhe vida, alegria e felicidade. Portanto, não deixe o inimigo enganar e escravizar você. Jesus oferece um caminho melhor e ele é o nosso melhor amigo. Está esperando por você hoje para pedir a ajuda dele. Ele te ama tanto que morreu por você na cruz para que você pudesse estar com ele para sempre. E realmente não há amor maior que esse. Então, obrigada por assistir, amigos, e se você gostou do que assistiu aqui, por favor, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Até a próxima, que Deus lhe conceda a sabedoria e discernimento para distinguir a verdade do erro, para que você não seja enganado.